Olá, sexto ano! Bom dia! Bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, na aula 1 do quarto bimestre, nós iremos começar um capítulo novo, tá? Agora, esse final de bimestre é mais pra gente falar sobre uma nova era na história mundial, que é a Idade Média, tá? A Idade Média foi aí um período de 1000 anos em que a Europa vai ser completamente diferente do que a gente conhece e do que a gente conheceu, né, quando a gente falou de Grécia, Roma e tudo mais. Então, é assim. Primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que a gente está saindo do fim do Império Romano, a gente está saindo de Roma para entrar na Idade Média. Quando Roma acaba, começa a Idade Média. Claro que conforme Roma vai acabando, a Idade Média vai começando, porque você sabe que em história não é assim, dormi no Império Romano e acordei na Idade Média. Não é isso. Não existe isso em história. Tudo é aos poucos, é um processo que muitas vezes as pessoas nem sentem na época, né? São transformações muito lentas que aí vão acontecendo aos poucos e aí a gente muda de uma era para outra. Quando as pessoas percebem, elas já estão num novo mundo, tá? Então, tenha isso em mente, que nós estamos estudando a história da Europa. Nós estudamos desde lá o surgimento do ser humano, passamos pelas civilizações antigas, passamos pela Grécia Antiga, por Roma Antiga, e agora que a Roma Antiga acabou, né? Ali no Império Romano, a Roma Antiga acabou, vai começar a Idade Média, ou também o período conhecido como feudalismo, tá? Então, para a gente começar a Idade Média, você primeiro de tudo precisa entender isso, tá? Que quando Roma acaba, começa a Idade Média. E a segunda coisa que você precisa entender é como Roma acaba. Por que Roma acaba? Por que Roma chega ao fim? Você pode pensar, nossa, tinha mais Roma, um império tão grande, um império tão rico, que fez grandes obras, o Coliseu, as lutas de gladiadores, tão famoso. Por que Roma acabou? Primeiro de tudo, gente, tudo acaba, tá? Chega um momento que tudo acaba, e aí Roma era um império tão grande, tão grande, tão grande, que até isso prejudicava ela. Como Roma era um império muito grande, Roma ocupava o que é hoje Portugal, Espanha, França, a Itália, vários países da Europa já foram Roma. Então Roma era tão grande que ela mesmo nem conseguia se proteger das pessoas que tentavam invadir aquele território, certo? Vamos imaginar que Roma é aqui, e acima de Roma, lá no norte, tinham povos chamados, que os romanos chamavam de bárbaros, e esses bárbaros ficavam o tempo todo tentando entrar no império. Chegou até um momento que Roma fez um acordo com esses bárbaros, falou assim, olha, vocês estão aí na nossa fronteira tentando invadir, vocês não querem fazer um acordo com a gente, vocês ficam aí na fronteira e fazem um trabalho de proteger o império pra gente. E aí Roma acabou tendo até algumas relações, né, com esses povos germânicos, relações assim de questão de exército e tudo mais. Alguns povos germânicos até trabalharam no exército romano. Eu posso me referir a eles como povos germânicos e também povos bárbaros. Povos germânicos é o termo certo e povos bárbaros é como os romanos chamavam. Então, alguns desses povos bárbaros passaram a morar na fronteira do Império Romano para morar ali porque eles queriam, né? E também fazer a proteção do Império. Era o acordo que eles tinham com Roma. Mas outros povos, Roma não fez acordo, ficaram lá só tentando a invasão, né? Então isso também é um problema que Roma enfrentou. Os povos que tentavam o tempo todo invadir o Império. O fato é que além dessas invasões que tentavam acontecer, Roma também vai passar por uma crise econômica muito forte. Por que essa crise econômica vai acontecer? Simplesmente porque Roma vai parar de fazer guerra. E vocês sabem que a guerra é o combustível de Roma, é o que faz Roma funcionar. É por meio da guerra que Roma consegue escravos para fazer as obras, para trabalhar. É por meio da guerra que Roma consegue os produtos para vender no comércio. É por meio da guerra que Roma consegue dinheiro. Tudo que ela precisa é por meio da guerra. Então, a guerra é um elemento muito importante para Roma. Então, quando Roma para de entrar em guerra, todas essas coisas param de entrar no império. Para de entrar escravo, para de entrar produto, para de entrar ouro, para de entrar coisas, produtos, para de entrar tudo. Então, isso acaba gerando uma crise no comércio muito forte, tá? Então, Roma começa a entrar em decadência e fica sem dinheiro mesmo.
E a partir disso, a crise econômica, por causa do fim das guerras, se juntando com as invasões germânicas, vai levar Roma ao seu fim. Quando os germânicos percebem, quando os bárbaros percebem que os romanos estão fracos, eles vão começar a invadir o império. Já que o exército romano está fraco, não tem dinheiro, eles vão começar a invadir. E aí invadem todo o lado do ocidente, que é aquele lado que fica ali, Espanha, Portugal, França, invadem toda aquela região e começam a dominar. E quando os romanos eles estão sofrendo essa dominação, quando os bárbaros estão entrando no império, muita gente, uma galera, foge para o interior, para o campo. E nesse campo eles vão se refugiar junto a grandes proprietários de terra, grandes fazendeiros. Eles vão pedir abrigo para esses senhores. E aí esses senhores vão dar abrigo para muitas dessas pessoas que estão fugindo das invasões dos povos bárbaros. E aí esses senhores vão acabar se tornando senhores feudais. E essas pessoas que estão pedindo abrigo vão acabar se tornando servos desses senhores. E essa é a estrutura da Idade Média. Um senhor feudal que tem uma grande quantidade de terra e que tem vários servos a quem ele protege, tá? Então veja bem como a crise do Império Romano e as invasões, elas vão fazer surgir um novo sistema, que é o sistema da Idade Média, que é o sistema do senhor feudal e do servo, certo? Eu falei para vocês que os povos bárbaros eles vão invadir mais a parte do Ocidente, justamente porque quando chega no final da história de Roma, como uma última tentativa de se defender, o Império Romano ele vai se dividir em 4 partes, depois em 2, e acaba ficando o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente não sofre tanto com essas invasões, então ele se mantém. Lá naquela região onde hoje é a Turquia, mais perto da Ásia, o Império Romano do Oriente ele se mantém, mas o Império Romano do Ocidente ele é todo invadido por povos germânicos. E esses povos germânicos dominam as áreas, né, que antes eram cidades, em parte do interior também, e lá no campo estão se formando os senhores feudais e os servos. Então, no final do Império Romano, o que você vai ter que visualizar na sua cabeça? É os germânicos invadindo, as pessoas fugindo para o interior, se tornando servos, os germânicos, perdão, falei os romanos, eu acho, os romanos sofrendo as invasões, os germânicos invadindo, as pessoas fugindo para o interior. Esses germânicos eles vão formar reinos deles mesmos em cima do que era Roma. Então esses germânicos vão se misturar com o que existia ainda do Império Romano, com que eles não tocaram fogo, vão formar os seus próprios reinos. Vamos ter os reinos dos francos, o reino dos visigodos, o reino dos ostrogodos, o reino dos burgúndios, o reino dos visigodos, o reino dos vândalos, que era no norte da África, porque o norte da África também era dos romanos. Eles vão invadir também a África, que era dos romanos, vão formar um reino lá. Ao mesmo tempo que lá no interior estão se formando os feudos com os senhores feudais e os servos. Então, nós vamos ter essa estrutura. Reinos germânicos e feudos ao longo de toda a Europa se formando, certo? Conforme o tempo vai passando, vai ter um reino chamado Reino dos Francos que vai dominar outros reinos que se formaram e vai formar um grande reino. Então, são várias coisinhas que vão acontecer que vão dar início a essa Idade Média, a esse período feudal, a esse período aí de 1000 anos, que vai vir desde o fim do Império Romano até lá 1500, a época das grandes navegações que nós vamos estudar no 7º ano. Tá? Eu sei que essa aula é complexa, mas o que você tem que entender? Que Roma entra em crise por causa da crise econômica, e aí sofre as invasões germânicas. Esses germânicos eles vão dominando a região que era o Império Romano do Ocidente, as pessoas vão fugindo para o interior, elas vão se tornando servas de senhores feudais, e aí os reinos germânicos vão se formando aos poucos. Isso tudo ao mesmo tempo, isso tudo ao longo de um tempo. Então é assim, é desse jeito que Roma chega ao fim e começa a Idade Média. E por hoje é só. Beijo, até a próxima.